Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem,
tua. Fica à vontade aqui, Jesus. Esse é o teu povo que hoje saiu de casa, decidido a te adorar, decidido a tocar os céus com a nossa adoração. Vem com o peso da tua glória aqui, Jesus. Vem com o peso da tua glória aqui. Queremos ser cheios, cheios do teu Espírito, cheios do teu Espírito e cobertos por teu manto, o teu manto que traz cura, o teu manto que liberta, o teu manto que restaura. Estenda sobre nós, Senhor. Nós te damos boas-vindas, Senhor. Nós te damos boas-vindas. Tu és bem-vindo aqui. Enche o templo com tua glória, Deus. Quando saíram de casa aqui decididos a tocar os céus nessa noite, digam glória a Deus e aplauda ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. Quem é? O Rei da Sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tocou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Com as palmas, aleluia! Louve e exalte ao Senhor. Diga quem traz a paz. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. Quem é? Quem é? O Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Faz palmas assim, ó. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o
Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno. Só igreja. Maravilha com as palmas. Tomou o meu lugar. Sua vida, sua vida. Sua vida entregou. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Mais uma vez. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Aleluia! Vamos, vamos, vamos com alegria celebrar aquele que venceu! Maravilhoso é pra mim, maravilhoso é pra mim. O quê? Viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. Maravilhoso é pra mim, maravilhoso é pra mim. Viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei os seus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites, muito mais. Um dia em sua casa vale mais do que 1000 noites. Um dia em sua casa, um dia em sua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em sua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas sua casa é o meu lar. Com as palmas, irmãos. Aleluia. Diga maravilhoso. Maravilhoso é pra mim, maravilhoso é pra mim. Viver Em comunhão com os meus irmãos todos os dias. Maravilhoso é pra mim. maravilhoso é pra mim. Viver em comunhão com quem? Com os meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei os seus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em sua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em sua casa
que 1000 noites em outro lugar. Um dia em sua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas sua casa é o meu lar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ah, querido, nós estamos na casa do Senhor. E a nossa motivação é a graça dele sobre nossas vidas. Vamos nos lançar. Vamos nos lançar nos braços do Senhor. Teus braços, Senhor. Que sentido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei, diga! Correrei as montanhas e os vales. Como a corça em busca das águas. Diga bem alto, minha sede é maior que o mar. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Oh, Senhor, diga decidido. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Diga pra ele, diga pra ele. Correrei, correrei as montanhas e os vales. Como a corça em busca das águas. Diga minha sede é maior que o mar. Eu quero ouvir você declarando agora, vai! Correndo pros teus braços. Pra quê? E disposto a me humilhar. E disposto a me humilhar. Prefiro tua presença. Eu estou correndo pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Eu prefiro tua presença, mas que todos os bens que tu possa me
Oh. Quantos podem aplaudir? Aleluia! Glória a Deus! Quem está de pé aí, diga aleluia! Quem está de pé aí, diga glória a Deus! Vamos declarar isso! Pressionados, mas não desamparados. Com as palmas, gente. Perplexos, mas não desesperado. por quê? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Por quê? Por quê? Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move? O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Mas não abandonados, mas não destruídos. Você entrou só nisso. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, nós somos a igreja do Senhor. Vivemos por fé, estamos de pé. Com as palmas. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Oh, oh, oh. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Oh, oh, oh. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Oh, 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 oh. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move, declare isso. É o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. E aí? Estamos de pé. Vai, valendo! Pra terminar, perseguição! A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Oh, oh, oh. O inferno não pode prevalecer.
Aleluia! Aleluia! Esse louvor, apesar de ser muito atual, já está na hora de fazer uma atualização desse louvor, sabia? Vocês me ajudam a atualizar esse louvor? Vamos lá, mesma melodia, meu filho, se assusta não. Ó. O Covid não parou a igreja, a fofoca não parou a igreja. O Supremo não pode falar. Eu vou fazer uma nova versão desse louvor muito em breve, porque nada vai parar a igreja do Senhor. Amém? Os imperadores romanos tentaram, os leões do Coliseu tentaram, e a igreja, quanto mais sofria, mais ela crescia. Não importa o que você está passando, não é para a sua derrota, não é para a sua morte, é para o seu crescimento em Deus. Se você crê nisso, diga aleluia! Aplauda Ele! Só dá o tom. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Baixinho. Diga ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Do Senhor, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos declarar todos em uma só voz. O choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.
choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria o quê? Por quê? Choro dura uma noite. É. Eu creio. Só quem crê ainda. Aleluia, aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegrarei em ti, Senhor. Exultarei, o Deus da minha salvação. Nós estamos confiando em ti, Senhor, porque uns confiam em carros, outros em cavalos. Todavia, nós confiaremos no Senhor. Aplaudir a Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero te convidar a se prostrar diante dele nessa noite. Rei dos céus, estou aqui, prostrado. Rei dos céus, estou aqui, prostrado. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar pra estar é aos seus pés. Diga mais uma vez, de joelho. Gostoso cantar isso. Tem que estar prostrado, tem que ser de joelho. Oh! Oh, de joelhos, aos pés da cruz. O melhor
vitorioso é Jesus. Esse é o nome que é sobre todo nome. Vitorioso é Jesus. Vamos declarar mais uma vez esse nome, vamos. Oh, vitorioso, vitorioso é, vitorioso é Jesus. Não é outro, não é outro. Vitorioso é, Jesus. Só a igreja já vi o seu amor. Fazer o quê? Ah, querido, quem já viveu isso, dá vontade de cantar isso pulando e gritando. De novo, de novo. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui, oh, nunca desistiu, como fogo veio e me reivou. Vitorioso é Jesus. Tem uma graça de Deus linda aqui nessa noite. Vitorioso é, vitorioso é Jesus. Vitorioso é Jesus. Faz uma festa pro vitorioso Jesus, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor. O vitorioso está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, gente. Boa noite. Tome seu lugar, por gentileza. Deus abençoe. Você tem uma noite de paz, de graça. Acende a luz da galeria para mim. O último aí embaixo. Queridos, alguns anúncios para você. Terça-feira estamos juntos aqui, culto da família. Estou pregando sobre o objetivo do cristão. Trouxe uma mensagem que foi na quinta-feira, foi a segunda parte foi agora quinta, e na terça-feira nós vamos estar falando do objetivo do cristão na sua casa, né? Sua vida conjugal. Então você tem a oportunidade de estar comigo terça-feira agora, para ouvir uma palavra de Deus. Chegue cedo, você que puder chegar aqui 7 horas, às 19 horas, que eu estou fazendo a unção, né, com os irmãos. Amanhã é a última terça-feira desse mês, que nós vamos fazer a unção, e vamos voltar com esta unção logo em agosto. Por que em agosto? Porque esse mês de julho nós temos o aniversário da igreja. Então o aniversário da igreja vai ser comemorado nos dias de terça-feira e de domingo à noite. Então, essas terças-feiras de quinta
e esses domingos nós estamos em festa, então eu peço a sua presença, tá bom? Nesses dias. Então, amanhã é a última unção desse mês de julho, se você puder estar conosco. Eu já estou recebendo já testemunhos de pessoas que têm assim vindo às terça-feira, têm recebido a unção da prosperidade e essa prosperidade tem acontecido. Aí você vai me dizer, pastor, você está falando em prosperidade de quê? De dinheiro? Também, mas em prosperidade por todos os lados. Tem pessoas que estão vivendo uma prosperidade no lar, né? A vida tem mudado. Então, essa oportunidade que você tem, que nós temos, de nos aproximar de Deus e receber a unção do Pai. Então, terça-feira eu te espero, a última, chegue cedo, porque eu vou ungir até às 19h30. Pegue isso, queridos, até às 19h30, até às 19h35, porque terça-feira passada eu fiquei até 7:45 fazendo unção, eu não queria deixar a fila aqui, né? Então eu ungi as pessoas que estavam aqui na fila. Então peço a você que deu 7:35, sente, por quê? Depois do culto, você tem a oportunidade de receber a unção, de novo, tá? De novo que eu digo, não é outra vez, mas uma unção que eu tenho feito todas as terças-feiras, de novo que eu estou dizendo, é que você vai receber uma unção depois do culto, você que não recebeu antes. Amém, amados? Pode deixar que você não vai sair sem a sua unção. Quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo, quinta-feira estamos juntos aqui para um culto de louvor e adoração ao Senhor. No final do culto, nós temos nos ajoelhado, clamado a Deus, sabe? Deus tem feito coisas grandiosas aqui neste lugar, quando nós nos colocamos de joelhos na presença desse Deus maravilhoso. Posso ouvir o amém? Domingo pela manhã temos a Escola Bíblica Dominical, estamos falando sobre os frutos do Espírito Santo. Hoje nós falamos sobre a fidelidade. Que aula, queridos, linda, não é isso? A questão da fidelidade, será que podemos confiar 100%? Então, se você tem essa dúvida, essa aula não vai ser repetida, mas quem sabe você numa próxima oportunidade, você vai estar conosco aqui, você vai aprender um pouco mais, tá bom? Então, nós vamos falar sobre esse assunto, já falamos sobre esse assunto hoje pela manhã, e semana que vem vamos dar continuidade falando sobre os frutos do Espírito Santo. Falta só 2 gomos, né? Para a gente trabalhar, para a gente conversar sobre esse assunto. Então venha e participe. À noite, queridos, vai começar a nossa programação de aniversário. Diga glória a Deus aí, vai. Isso, né? Vai começar. Eu já vou pedir aos músicos dessa igreja, às dancistas, a camisa custa R$50, eu não vou dar a camisa. Você, por favor, parcele em 10 vezes, o que você quiser, mas semana que vem, uma louvorista, 2 louvoristas, quantas cantaram hoje aqui? Que todas elas estejam, #Nova Vida, 20 anos, amém? Os músicos também, estou sem dinheiro, o músico tem dinheiro, o músico não é duro não, compre a camisa, por favor. Para as mulheres, nós temos essa daqui. Então, hoje você já garanta, os músicos já deveriam já ter comprado, né? Quando eu olhei aqui, eu falei, estão sem, o que houve, né? Será que eles estão sem dinheiro? Né? Eu ia pedir um vale para eles, não é isso? Mas eu espero que todos corram hoje e comprem a camisa, porque senão tu vai ficar de fora aí, sentado, vendo o trabalho, né? Você está bonita hoje com essa camisa, vem cá que eu te colocar como manequim hoje. As pessoas veem como a camisa cai no corpo, né? De uma mulher. Tem algum homem aí com a camisa? Não. O homem sempre é meio frouxo, né? Não coloca a camisa, está aí, né? Graças a Deus. Deus abençoe. Obrigado. #Nova Vida 20 anos, né? Está vivendo esse período, esse tempo. Isso é muito importante. Hoje também a Silvana está com a camisa, você viu aqui. Eu espero que todos os músicos estejam com esta camisa, é importantíssimo. Aí você vai me perguntar, pastor, então você vai colocar a camisa também? Eu queria muito, né? Vou pedir ao Nilson que o Nilson coloque, só que é Santa Ceia, e de costume a nossa igreja na Santa Ceia, nós usamos o colarinho, né? E eu não sei se o nosso ministério vai se agradar disso, né? Ministério que eu digo é Nossa Nova Vida, né? Porque nós estamos sendo vistos aí por todo mundo, através da internet. Nós temos algo aqui especial, nós estamos em todas as redes sociais hoje, para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo, né? Por uma pessoa que nos abençoou, que foi o seu Elias,
que fez o nosso site, que fez todo esse trabalho aí para a gente. Então, hoje, nós estamos aí sendo vistos por todo mundo para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém mesmo? Então, eu não sei se a gente vai poder fazer Santa Ceia sem o nosso colarinho, mas eu vou pedir permissão. Se acaso for permitido, nós vamos fazer com a nossa camisa aqui, hashtag Nova Vida 20 anos. Então, domingo à noite, vai estar conosco, o pastor Nilson vem de longe, ele está a 470 quilômetros de distância da gente, está em São João del Rei, vai trazer uma caravana para cá, trazer uma van de lá, vai trazer os músicos, vai vir ele, a esposa, mais alguns diáconos, se eu não me engano, 2 casais. Então, eu digo para os irmãos que ele está vindo de longe. Eu gostaria que você viesse no primeiro dia de aniversário da sua igreja, tá? Eu tenho visto que nós aqui da nossa igreja temos chegado muito tarde para cultuar. Tem gente que chega aqui 6h30, 6h40, sabe? Chegue cedo, amigos, para você orar, não chegue no meio. É bom você chegar, sentar, orar. Nós temos que ter algo no nosso coração. Venha para o altar, dobre o joelho, né? Antes de cultuar, ore ao Senhor. Vou sair de casa às 6 horas, porque aí eu já pego o louvor, não. Sai cedo, gente. Você se programa para ir numa festa, né? Ontem eu fui numa festa, eu vi que a festa começava às 6h30, né? Já tinha gente na porta. Eu falei assim, poxa, eu vou falar isso para a igreja. Já tinha gente na porta para entrar na festa ontem, né? Eu te pergunto, eu acho que quando der 5 horas da tarde ou 4h40, eu chego aqui 4h40 da tarde. Já tinha que ter gente na porta. Será que eu estou errado? Hein, gente? Será que eu estou errado? Né? Vamos procurar chegar um pouco mais cedo, sabe? A gente conversar, bater um papo, você ir na cantina mais cedo, conversar com alguém. Isso é bom. É um domingo. Pastor, eu ainda estou me maquiando. Começa a se maquiar mais cedo. Pastor, eu ainda estou engraxando o meu calçado, o meu sapato. Comece mais cedo. Chegue cedo na igreja, irmãos. Isso nos ajuda. Isso ajuda a pessoa que vai dirigir o louvor, porque você vai estar presente, sabe? Tem gente que diz assim, eu gosto de chegar quando o culto já começou. Tem gente que é assim, né? Mas eu gostaria que você fosse uma pessoa mais presente, vivesse o culto, né, antes de começar, e vivesse o culto também depois que ele termina, né? Nós precisamos ter uma vida social na nossa igreja, nós precisamos nos encostar, sabe? Tocar um no outro. Pastor, está na Covid. Meu irmão, dá um toquinho de mão, não sei o que você vai fazer, não é verdade? Mas eu espero que você faça isso a partir da semana que vem e todos os outros cultos que vão acontecer aqui na igreja. Eu peço a sua cooperação, o seu amor. Então, o pastor Nilson vai vir de São João del Rei, vai estar aqui fazendo a abertura e ele vai estar comandando todo o culto. Eu vou ficar sentado ali, só vendo, né, observando e recebendo de Deus o que o pastor Nilson vai trazer de São João del Rei para a gente aqui nesse primeiro dia de aniversário. Ele é o pastor que nós ordenamos, sabe? Aqui, lá nós temos algumas igrejas que ele próprio abriu, são 5 igrejas em São João del Rei, então é importante tê-lo aqui. Ele é o primeiro, ele foi a primícia desta igreja, sabe? Foi o último, né? Se eu não me engano, a ser ordenado, eu estou errado, ou teve outros? Foi o último, não é isso? E foi o primeiro pastor desta igreja, sabe? Ordenado por esta igreja. Então, temos que dar honra a esse homem, como ele cresceu em São João del Rei, sabe? Se você puder ir um dia a São João del Rei, você vai ver o trabalho lindo que ele está fazendo, sabe? Ele tem um desafio tão grande lá, queridos. Só o terreno que a igreja quer comprar custa R$850 mil. O terreno, sabe? Que ele quer comprar. Então é um desafio para ele. Ele precisa fazer a igreja sede, sabe? Uma igreja sede. Aquele homem vai crescer muito. Sabia? Eu profetizo ele sendo o meu bispo, sabia? Você olha assim, você fala, ué, pastor, que isso? Eu profetizo. Tu imagina um bispo
de Minas Gerais? Nós não temos ainda. Temos um bispo de tudo quanto é lugar, menos de Minas. Né? Eu profetizei na vida dele, na casa dele, falei, você vai ser o meu bispo. Né? Ele falou, pastor, tira isso de mim. Ele queria rezar até 4 Ave Maria, mas não... mas ele não conseguiu. Ele falou, tira isso de mim. Eu falei, eu profetizo na sua vida. Entendeu? Ele precisa de uma igreja sede, sabe? Então, nós estamos orando por isso, que ele cresça cada vez mais, né? Cada vez mais, e que eu, que sou pastor dele, eu venha diminuir, para ser abençoado pela vida do mais novo. Isso é muito importante na nossa vida, né? E que Deus cresça na nossa vida, e que nós dois venhamos diminuir cada vez mais, para que a glória do Senhor seja glorificada cada dia mais. Amém, amados? A coisa mais gostosa do mundo é deixar um legado. Eu hoje, Deus pode me chamar para a glória, porque eu já deixei um legado, sabe? Não estou desistindo do meu ministério não, amém, amados? Mas eu posso dizer hoje, nesses 20 anos, que estou deixando um legado para a obra do Senhor Jesus Cristo, e eu dou graças a Deus por isso, sabe? Dou graças a Deus por tudo isso, por esses 20 anos que essa igreja está fazendo. Então, domingo é uma oportunidade que todos nós temos de glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga um amém, por favor. Amém. Próxima semana, terça-feira, estou chegando, não é nessa terça-feira, na outra terça-feira, dia 4, pastor Nilson, dia 6. Queridos, você não pode faltar. Ah, pastor, tu disse que eu não posso faltar no domingo? Sim, e também na terça não. Terça-feira eu recebo aqui o bispo Francisco, bispo de Olaria, queridos. Você vai receber uma palavra de um homem muito especial para a Nova Vida, muito especial para mim. Então, eu espero que você esteja presente, venha e participe deste culto na terça-feira aqui conosco, tá? Você vai estar aí com o pastor Romildo dirigindo louvor, que nesse período de aniversário eu estou descansando. Contemplando os 20 anos, né? Vocês me abençoam? Deus subir aqui, só dar um alô para vocês. Oi, gente, beijo no coração, coisa linda, só isso, mais nada, né? Essa oportunidade que eu vou ter de estar ali contemplando o poder, a unção de Deus, porque tudo que nós vamos fazer aqui nesses dias de aniversário, sabe para quem? O presente é nosso, sabe? Nós que estamos recebendo o presente, você que está recebendo o presente. Sabe por quê? Porque nada disso estaria acontecendo se não fosse você. Se Deus não colocasse você nesta igreja. Você é uma peça muito importante, sabe? Porque quem financia isso aqui, quem paga isso aqui, né, são vocês. Tu pensa que é o pastor? O pastor, ele é apenas uma pessoa que coopera junto com você. Então, eu sou um cooperador, sabe? Mais nada, só isso. Mas o responsável disso tudo aqui é você. Se isso tudo está acontecendo, é por causa de você, é por causa da sua vida, é por causa da sua presença. Tu imagina eu aqui sozinho, pregando para as cadeiras, fazendo apelo para as cadeiras. Cadeira, se levanta. Cadeira, fala comigo. Será que seria legal? Né? Ano passado, nos cultos aqui nas lives que nós fizemos, né? Era uma tristeza ver as cadeiras, pregar para as cadeiras, né? Eu sei que tinha alguém nos vendo, né? Mas com as cadeiras vazias, que dificuldade. Sofri muito, né? Mas a culpa disso tudo que está acontecendo, desses 20 anos, a culpa é sua. Não é isso? A culpa é sua. Você que fez isso acontecer. Deus achou graça na sua vida e disse assim, ó, entra lá nas portas da Igreja de Nova Vida em Vila Rosali, que eu tenho algo para fazer na sua vida. E Deus fez, você permaneceu. Você disse, graças a Deus, vou ficar aqui. Não é porque eu sou bonitinho, não, tá? Eu sou, pergunta só a minha esposa. Bonitinho é um feio arrumadinho. Então sou eu, um feio arrumadinho, bonitinho. Então, não é por causa de mim que você está aqui. Você está aqui por causa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou. E esses 20 anos está acontecendo por causa disso, porque Ele morreu. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está nos dando vida e vida com abundância. Posso ouvir um amém mais uma vez? E aí, pastor, dia 6, sim, legal, estamos juntos aqui com o Bispo Francisco. Dia 7,
Quarta-feira, eu não sei se eu vou conter as lágrimas, mas no dia 7 de julho foi o dia que essa igreja abriu as portas, sabe? Foi um sábado, foi quando, com bastante dificuldade, eu lembro que as portas foram abertas nesse sábado, e quando chegou no domingo, eu fui pregar pela manhã, eu tinha o rosto do Leandro, eu tinha o rosto do Daniel, eu tinha alguns rostos aqui, né? E quando eu fui dar uma olhadinha na frente, eu tinha 6 pessoas. E eu preguei para 6 pessoas um tempo. Mas as semanas iam aumentando e o povo também. Incrível. Com um mês a igreja já tinha 70 pessoas. E nós tínhamos um tapume, né? Que nós colocamos esse tapume no meio da igreja. Em um ano, eu movimentei ele 3 vezes. Em um ano. E a aprovação do Senhor. E hoje o pastor cantou que ninguém pode parar a igreja do Senhor. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus reprovar, querido, e Deus fechar, ninguém abre, sabe? Então, eu agradeço a Deus, porque o que está acontecendo aqui é da vontade dEle, porque senão essas portas já teriam se fechado. Eu dou graças a Deus. Então, dia 7, o dia oficial, o dia que essas portas se abriram, nós vamos receber aqui o Cid Gonçalves, não é isso, pastor? Nós vamos fazer uma live aqui especial de aniversário. Então, nós vamos estar por todas as redes sociais aí, nós vamos colocar umas outras câmeras diferentes aqui, uma câmera que vai ser móvel, vamos montar aqui algo legal, nós vamos receber o Cid Gonçalves, e ele vai estar aqui entrevistando algumas pessoas. Então vai ser um culto legal, um culto diferente, um culto maneiro. Eu penso que você vai me seguir de casa, e também, se você puder vir estar aqui conosco, você tem que começar já a dar o seu nome. Eu vou estar presente no auditório, né? Vamos fazer disso aqui um auditório, onde você vai interagir com o que vai acontecer aqui. Amém, amados? Você vai interagir e vai ser legal, né? Nós vamos falar sobre o terreno da igreja, nós vamos falar sobre alguns detalhes que nós queremos, então vai ser bom, espero que você esteja aqui. Posso ouvir o amém? Vou parar na quarta-feira, de terça-feira para lá, nós vamos anunciar algumas outras pastores, algumas outras pessoas que vão estar aqui conosco. Posso ouvir o amém? Amém. Quero orar por essas chaves aqui, é isso? Quer vir aqui, Nádia e o Wellington? Né? Eles conquistaram um apartamento próprio, não é isso? A gente fica feliz em ver essas coisas, né, acontecendo na igreja. Eu fico muito feliz e eu quero orar junto com eles, entendeu? Pai, em nome de Jesus, aqui está o sonho de um casal, o sonho de todos nós é a casa própria, e aqui, Pai, os teus filhos receberam de Ti esta bênção, Pai, e que essa bênção, Pai, que eles estão recebendo aqui, possa estar no coração deles como um troféu, sim, mas um troféu dado por Ti, porque só Tu tens a palavra de vida eterna, e que possamos, ó Pai, Te agradecer, porque sem a Tua palavra, sem a Tua presença, nada somos, e que a Tua presença esteja no coração do Hélito e do coração da Nádia agora neste momento. Eu abençoo a chave desse apartamento em nome de Jesus, e todos digam amém. Você pode aplaudir Jesus? Amém, graças a Deus, né? Queridos, na cantina hoje estão dizendo lá que tem um arroz, isso mesmo, maluco? Arroz é doidão? Com salpicão. Quando você compra isso aqui, você está nos ajudando, você está cooperando para esse terreno, sabe?
eu quero dizer algo para os irmãos aqui nesta noite, que essa semana, né, nós estamos trabalhando aqui desde quarta-feira, recebemos uma doação da Tides Papelaria, recebemos uma 613, não sei se você sabe o que é 613, é um caminhão cheio de coisas, sabe? De utensílios. Então, quando eu vi aqui a carga, eu me assustei, sabe? Mas eu quero agradecer os irmãos que estiveram comigo na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Quero agradecer mesmo de coração. Nós recebemos, querido, quase 1.500 sombrinhas. Nós vendemos sombrinhas aqui na porta, 3 por R$10, né? Tinha irmãos aqui que vendiam as coisas segundo a cara do cliente. Porque o camarada falava assim, não, ele me vendeu por 15, o outro vendeu por 10. Não, comprei por 30, o outro, não, eu comprei por 25, né? Então, um rolo tremendo, você não sabe o rolo que deu isso aqui, né? Fizemos uma aglomeração tremenda aí. Eu quero dizer para os irmãos que em 3 dias, praticamente, nós debulhamos aí um caminhão, uma 613, de tantas coisas, né? Eu acho que 40% dessas coisas nós jogamos fora, mas 60% nós reaproveitamos. Nós trabalhamos nos carrinhos aqui, que eu e Felipe começamos a botar parafuso para vender os carrinhos. Só sei que os carrinhos ficaram excelentes, né? Aqui na nossa igreja, né? Ficou muito bom, muito legal. Eu tinha vendido os carrinhos maiores, que eram 67 carros, 67 caminhões, e a pessoa desistiu, falou, não quero mais não. Eu fiquei triste, porque eu passei o dia todinho fazendo caminhão, sabe? Eu falei, meu Deus, cara sem vergonha, né? Mas no sábado eu vim aqui limpar a igreja, eu e Márcia estávamos limpando a igreja, eu, Márcia, pastor Romildo, acabamos de limpar a igreja toda, porque a igreja estava muito suja a igreja, que nós fizemos esse trabalho aqui. Então ficamos aqui, nos cansamos, mas aí de repente chegou o César, algumas outras pessoas, e falou, vamos botar os carrinhos lá fora. Gente, vendemos todos os carros. Incrível, as pessoas paravam com seus carros aí, eu quero um caminhão, o outro, me dá 2. Aí começamos a fazer promoção. Aí chegou um camarada e disse assim, eu compro todos eles para vender lá na feira, lá em Caxias. Aí tinha 20, não é isso? Vamos vender os 20. E vendemos os 20 caminhões para o cara levou. Queridos, em 3 dias, nós arrecadamos 6.000. Aleluia! 3 dias. 3 dias. Eu digo que eu não tenho poder de convencer ninguém, nem sei falar de dinheiro, sabe? E eu também não tenho poder de convencimento. Quem toca no coração das pessoas é Deus. Um irmão aqui da igreja, irmão Alexandre, com a sua esposa Andréia, ele ouviu eu falar sobre esse assunto, ele trabalha na TID e disse, eu vou falar com a minha gerente, para ver se a minha gerente faz algumas doações. Dinheiro não tem, mas mercadoria tem. Pode mandar que a gente dá um jeito, né? E eu estava doido para hoje estar com todas as mercadorias lá embaixo, para vocês escolherem. O pastor Romildo falou, pastor, vamos, olha a palavra do pastor Romildo, bonita, né? Pastor, vamos catalogar. Falei, caramba, catalogar. Aí nós vamos catalogar, aí depois vamos oferecer. Não, mas para oferecer ninguém mais, né, pastor? Já foi tudo embora e graças a Deus por tudo que foi embora, né? Então, Deus está nesse negócio, sabe? Deus está trabalhando e eu peço a você que você colabore, que você seja uma bênção para o Senhor. Eu peço a Deus um presente, que Deus nos dê esse terreno como presente agora nesse aniversário. Diga amém, por gentileza. Amém. Querido, eu vou te pedir algo aqui, tá? Se você puder nos ajudar. Nós estamos precisando de pessoas, né, para colaborar com a nossa cantina. Eu estou renovando essa cantina da igreja. A gente, muitas das vezes, tem muitas pessoas antigas que trabalham na cantina, sabe? Eu quero botar caras novas, sabe? Pessoas novas. Pessoas, sabe, que venham trabalhar, e eu acho que é você. Você precisa disso. Você precisa dar uma nova cara à igreja. Esses dias eu vi uma irmã aqui, muito tempo aqui na nossa igreja,
Eu a vi na cantina esses dias nos ajudando, que foi a irmã Débora, eu fiquei tão feliz de vê-la ali, sabe? Pô, trabalhando com a gente, uma felicidade muito grande. Eu gostaria que você trabalhasse na cantina, na recepção, na escolinha. Precisamos de pessoas para trabalhar na escolinha. Agora, nesse mês de julho, as escolinhas vão funcionar, tem de funcionar no aniversário da igreja. Estão todas elas prontas. Eu trabalhei essa semana ou semana passada que nós fizemos essa linha? Semana passada? Essa semana? Foi essa semana, pô. Semana foi brabeza, semana foi pedreira. Botamos piso, colamos, foi uma doideira só aqui na igreja essa semana. Por isso que eu estou cansado falando mole desse jeito, né? Para os irmãos. Então, amados, eu preciso de pessoas que nos ajudem, né? Eu preciso que você nos ajude na finança. Pastor, eu quero financiar, eu quero dar R$10 para ajudar. Eu preciso que você me ajude com a sua presença ali, sabe? Que é muito importante a sua presença, né? A Márcia faz turnos de pessoas, você vai trabalhar tal dia, você vai trabalhar outro dia, então é importante o seu trabalho, é importante a sua presença, tá bom? E quando você estiver lá, ame as pessoas, sabe? Ame as pessoas, porque tem gente que vai dizer assim, olha, eu quero aí esse alimento, eu quero essa jantinha aí tu fala, acabou, aí a pessoa, é brincadeira, acabou, tem que fazer mais, você tem que ficar quietinho, na boa, porque tem irmãos que são assim, né? Que tem hora que acaba, né, gente? Acabou, não tem mais como fazer, né? Então, se você cooperar, a gente pode aumentar mais um pouquinho, né? E tudo que você fizer está sendo para o nosso terreno. Posso ouvir um amém? Se você também trabalhar com a escolinha também, converse com a Kelly está aí, ela que é líder da escolinha, eu tenho certeza que ela vai te ajudar a você trabalhar com as crianças. Amém, amados? Já falei das camisas, as camisas você procura lá embaixo, agora nós vamos fazer o nosso ofertório, temos uma semana para vencer, nossas contas estão quase todas elas pagas. Diga glória a Deus, querido, quase todas estão pagas, falta um pouquinho demais, eu tenho certeza que a sua cooperação hoje vai fazer isso acontecer. Amém? Você que pegou o envelope,
Pode subir aqui, só quero orar pela Andréa Morim, que está internada com pneumonia, nossa irmã aqui da nossa igreja, e tem uma pessoa, que eu não sei quem é, Ana Paula, que está com Covid. Estenda a mão, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela Andréia, vá onde ela está, tira essa infecção em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tome a Ana Paula em tuas mãos, que está com Covid, Pai, tu podes criar oportunidades na vida dessas pessoas. Abençoa, Pai, essas vidas e cura em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e todos digam amém. Queridos, hoje se fecha um ciclo diferente. Hoje nós estamos fechando uma série de domingos, né? Porque os próximos nós já vamos estar vivendo os 20 anos da igreja. E hoje eu convidei o pastor Romildo, que seja a pessoa que vai fechar um ciclo muito especial nesta igreja. Receba-o com honra, aplaudindo Jesus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite mais uma vez. Está tudo na bênção? Que bom estar aqui com vocês hoje. Que maravilha. A gente tem se encontrado tão pouco aos domingos aqui, né? Estamos em uma missão que o pastor nos enviou de estar abençoando e sendo abençoado pelo povo da igreja de São Mateus. E tem sido uma bênção a nossa estadia lá, no esse tempo que nós estamos lá em São Mateus. Digo nós, porque a Ana e a Bia, minha família, hoje elas estão lá, que tinha algumas coisas para resolver. A Bia está lá no louvor e tem sido uma bênção para a nossa casa, mas também é muito bom estar aqui na vila, né? A vila é essa igreja linda, a igreja mais bonita de São João de Meriti é essa. Na minha opinião, eu conheço todas elas. Na minha opinião, essa é a igreja mais bonita de São João de Meriti no conjunto da obra. E você é um privilegiado por estar aqui, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 8. Hoje tem um montão de pregadores por aí. Eu queria pedir aos pais que nos ajudassem. Lucas capítulo 8. Olha aí, um aí, ó. Pega ele, Jesus. Lucas capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 42 e diante. Já tá, 43. 43. Está aqui na tela. Me acompanhe, por favor. Essa versão aqui é a versão que eu separei com muito carinho para a gente poder entender o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda ou na orla de seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Dê um glória a Deus, porque Deus quer falar contigo nessa noite. Pai, fala conosco. Nós somos dependentes de ouvir a tua voz. Nós amamos a tua voz. Nós não negociamos vir na tua casa e não ouvir a tua voz. O Senhor já falou aqui nessa noite, mas nós cremos que ainda existe mais. Então, Pai, eu te peço que o Senhor, mais uma vez, apenas use a minha vida como um instrumento para abençoar a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão me ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, esse texto é um texto muito familiar, podemos dizer assim. Eu tenho certeza que todos que estão aqui dentro, que têm o costume de ler a Bíblia, conhecem esse texto de cós salteado. Você já pode estar pensando, já sei o que o pastor vai falar no início, no meio e no fim da mensagem. E pode ser verdade esse seu pensamento. Mas mesmo sendo familiar esse texto, ele requer a nossa atenção. Tamanha é a riqueza de detalhes que esse texto tem. Alguns detalhes estão de forma explícitas aqui, que é aquelas verdades que você lê e salta
aos seus olhos o que está escrito na Bíblia. Mas esse texto, ele tem algumas verdades que estão implícitas. O que é isso? São aquelas verdades que você precisa ir um pouco mais profundo. Como dizia um professor meu, ir por detrás das letras para você poder enxergar. Essa mulher, que a Bíblia não fala a respeito do nome dela, essa mulher, que a Bíblia não diz o nome dela, essa mulher, o texto diz que ela sofria 12 anos de uma hemorragia. Irmãos, 12 anos padecendo de uma hemorragia deve ser algo terrível. A minha filha, ela tem dores terríveis. Quando está naquele período tchan, que todo mundo sabe o que é. As terríveis, ela se contorce de dor, tadinha. Às vezes ela olha para mim, pai, faz alguma coisa por mim. Eu falo, fala o que eu tenho que fazer para passar, que eu faço. Tamanha é as dores que ela sente. Aí você imagine, durante 12 anos, alguém sofrendo, alguém padecendo por conta de uma hemorragia. Essa mulher, ela estava enferma, óbvio, o texto diz, mas essa mulher também tinha mais 2 fatores fundamentais que era suficiente para que ela morresse dentro de casa. Quais, pastor? O primeiro, na cultura judaica, aquela mulher era uma impura, ela era proibida de sair. Está no seu ciclo, no seu momento, eu não quero falar essa palavra, que eu não sei se é feia, não sei se pode ou não pode, mas vocês sabem, por isso que eu estou pisando em ovos assim, né? Mas a mulher, quando está nesse período, ela é impura, ela não pode sair de casa, o marido não pode tocar nela, e aquela mulher era proibida pela sociedade de sair, proibida pelas leis, que regia aquele local, de sair de casa. Então, ela tinha motivos suficientes para morrer dentro de casa com essa hemorragia. Por quê? Eu não vou sair de casa, porque ao sair de casa, eu estarei desobedecendo a lei da minha cidade. E o segundo aspecto dificultoso que essa mulher tinha na vida dela, que era motivo de sobra para ela ficar dentro de casa, era o aspecto psicológico. Você imagina, você ficar com uma enfermidade, com uma hemorragia, durante 12 anos. Imagine os pensamentos que essa mulher tinha a respeito dela mesma. Imagine a expectativa dessa mulher de viver, como não era ruim, a estima dela, como não era baixa. Todavia, o texto nos revela que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Mas antes disso, tem um aspecto muito interessante no texto. Volta, por favor, o 43. O Mateus está lá hoje. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo da hemorragia. Já tinha gasto tudo o que podia com os médicos. Gente, os detalhes da Bíblia são lindos. O texto diz tudo que podia. Quem gasta tudo é porque tinha bastante coisa, ok? Então, nós entendemos que não era uma mulher de poucas posses. A Bíblia está falando de alguém que tinha dinheiro. Alguém que era bem cotada na sociedade por aquilo que ela tinha no seu bolso. Então, ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos. A Bíblia diz no plural, com os médicos. Nisso eu entendo que ela ia no médico e não tinha sucesso. E alguém falava assim, vai naquele outro médico, ele é muito bom. E ela gastava o dinheiro e não resolvia nada. Ia em outro médico até que ela não tinha mais o que gastar. Eu aprendo algo muito poderoso nesse texto, que você sabe, mas é bom nós falarmos mais uma vez. O dinheiro, ele não compra tudo. Principalmente o negócio chamado saúde. Porque essa mulher tinha muito dinheiro, mas ela ia no médico, ia em outro médico, ia em um médico, ia em outro médico, e ela não conseguia a sua cura. Me ajude a pregar, diga assim para o seu irmão, de longe, por causa do Covid. Diga para ele assim, tem coisas que só Jesus pode fazer. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter o amigo que for, você pode ter a influência que for na sociedade, mas tem coisas que só Jesus pode fazer por você. Essa mulher, querido, ela era uma mulher que vivia em um estágio de humilhação.
porque ela era impura. Você imagine quando as pessoas passavam próximo à casa dela. A casa dela devia ser uma referência no bairro. Olha, vai na minha casa. Quando alguém falava assim, ó, vem na minha casa. Aí eu fazia um telefone naquela época, né? Quando alguém falava assim, ó, vai lá na minha casa, tomar um chá comigo. E a pessoa falava, eu vou, mas aonde é? Eu moro do lado da casa da mulher impura. Aonde é a padaria que vende o melhor pão árabe da região? É 100 metros após a casa da mulher impura. Isso nos revela que ela era uma referência negativa. O local onde ela habitava era uma referência negativa. E ela era uma mulher que tinha muitas limitações pelo estágio que ela estava. A pessoa que jorra 12 anos sangue, queridos. Anemia é pouco para ela. O que vem depois da anemia? Quem é da saúde aqui? Eu não sei. Mas, enfim, ela tinha isso aí que você está pensando, que sabe que tem. Que depois de 12 anos já está no nível de leucemia, né? 12 anos jorrando sangue. Passou da anemia há muito tempo. Mas o texto bíblico diz que essa mulher declarou algumas coisas interessantes. Ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Próximo, Mateus. Ela conseguiu se aproximar de Jesus. Agora você vem comigo na revelação. Essa mulher é uma mulher enferma, que jorra sangue 12 anos. E agora o texto bíblico diz que ela conseguiu se aproximar de Jesus. Então, aqui já mudou alguma coisa na vida dela, porque ela conseguiu sair de casa. E você está comigo, amém? Ela não podia sair de casa, porque a lei não permitia isso. A sociedade não permitia isso. O que isso revela para mim e para você? Que ela era uma pessoa limitada. Mas quando ela ouviu falar que se ela se aproximasse de Jesus e fizesse um ato, ela seria curada do mal. Ah, queridos, você vai falar, pastor, nós não devemos infligir as leis. Eu concordo com você. Mas se eu tiver que viver o meu milagre, meu irmão, eu vou passar por cima de qualquer um. E essa mulher, ela saiu de casa. Ela desrespeitou a lei. Você imagina em meio a uma multidão, as pessoas correndo dela. Porque sabe por que essa mulher conseguiu tocar em Jesus? Tocar lá na orla do manto de Jesus, como diz o texto bíblico? Porque ela era uma mulher impura. Então, eu já vi muitos pregadores falando que ela empurrou todo mundo. Não empurrou ninguém. Muito pelo contrário. As pessoas saem ela é impura. Ela é doente. Essa mulher, eu não quero ter contato nenhum com ela. Já vi pregador falando, não, porque ela é doente, ela empurrou. Não empurrou ninguém. Porque ela era impura, então as pessoas corriam dela. Então, quando viram ela com aquela capa, que é a chamada capa da vergonha, que ela tinha esse estereótipo sobre a vida dela, você é uma mulher impura, você é aquela que é humilhada, você não gera filhos, você tem o ventre ruim, você é a mulher que jorra sangue. As pessoas abriram. Aí o texto diz que ela chega aonde? Aproximou-se de Jesus. Ah, querido, eu e você, para receber o nosso milagre, para vivermos o nosso milagre, nós não podemos ser pessoas boas de desculpa. E esse tem sido o nosso problema. Ah, mas eu não cheguei até ali ainda. Ah, porque eu nasci na Vila Rosali. Porque eu moro na casa mais simples do Morro do Carrapato. É porque eu moro lá no Castelinho, de onde eu vi. Tá meio brabo o negócio lá, eu estive lá hoje. Eu moro lá, eu venho lá do Castelinho. Querido, quem quer viver o milagre não se importa com as limitações. Quem quer viver o milagre se importa em viver o milagre. Essa mulher correu risco, sim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem quer viver o milagre tem que correr risco. Parafraseando um outro texto, se você não sair do barco, você nunca vai andar sobre as águas. Então essa mulher corre risco, mas ela é alguém que está determinada a viver o seu milagre. E ela agora se aproxima de Jesus. Ela se aproxima de Jesus. E eu acredito, irmãos, que nessa caminhada do sair de casa
até se aproximar de Jesus, ela já estava nos seus finalmente, querendo desistir, buscando forças não sei de onde. Isso é uma aula para mim e para você, que hoje estamos aqui fortes, saudáveis, vai sair de casa, vai poder comer uma boa comida, não vai voltar para casa, vai comer uma excelente comida, não vai te fazer mal, amanhã você vai acordar cedo, vai trabalhar, você está corado, está disposto, mas o teu milagre está a 100 metros e você diz, mas eu tenho as minhas limitações e ninguém me entende. Essa mulher tinha muito mais limitações do que toda essa igreja reunida. Mas sabe o que fez diferença na vida dela? Foi acreditar na informação que chegou até a casa dela. Porque ela ouviu dizer, eu penso que alguém teve misericórdia dela e falou, oi, impura! Oi, impura! E ela abriu a janela e falou, o que foi? Tem anos que ninguém me chama. Eu ouvi dizer que Jesus, aquele que cura, você conhece aquele sacerdote chamado Jesus? Grava isso, tá? Tem um mistério aqui. Você conhece aquele sacerdote chamado Jesus? Ele vai passar por aqui. Ele vai passar. E se você, eu não vou te ajudar, só estou te dando uma ideia. E se você conseguir chegar perto dele, você tem a possibilidade de ficar curada. Meu irmão. Aí não teve anemia, não teve leucemia, não teve nada para impedir essa mulher. Eu acredito que nesse momento ela deu um pulo da cama. O quê? É aquele que já ressuscitou mortos. É aquele que expele demônios. Se é esse sacerdote que vai passar por aqui, então agora eu vou me levantar e eu vou para a rua. E eu não vou me importar com o que a sociedade vai dizer ao meu respeito. Eu não vou me importar nem com a norma legal do bairro que eu moro. Mas se ele vai passar por aqui, eu vou até ele e vou atrair o meu milagre. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Talvez você é alguém que tem algumas limitações para receber o teu milagre. Faça algo diferente nessa noite. Faça como aquela mulher. Se levante, saia dessa inércia, porque Jesus de Nazaré também está passando por aqui. E se ele encontrar pessoas ousadas nessa noite, que desejam tocar nele, vai sair daqui ricamente abençoados. E essa mulher, após ouvir essa informação, ela se levanta e diz, eu vou tocar nesse Jesus. Eu vou tocar. E aqui no texto, nós estamos próximos de Jesus junto com ela. E o texto diz, e ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto. Eu já ouvi também alguns colegas pregadores falar, eu não estou criticando ninguém, mas é só pontos de vista diferentes, que ela tocou na orla de Jesus porque ela se jogou. O fato de ela ter se jogado, ela poderia ter tocado em qualquer parte do corpo de Jesus. Mas você sabe por que ela tocou na orla? Jesus era um sacerdote. Repita comigo, Jesus era um sacerdote. E o sacerdote, ele tinha uma roupa muito característica. Eu pedi para o Mateus colocar uma figura ali no quadro para a gente, que vai nos ajudar a ilustrar melhor isso. Põe, por favor, aquela figura. Tomara que vocês consigam ver. Aqui, ó. Os irmãos que estudam a Bíblia sabem, isso aqui dá mensagem para um mês, só essa roupa, só ela. Porque aqui você tem aquelas pedras no peito do sacerdote, tem o cinto, tem várias partes. Mas aqui que está o mistério desse texto. Aqui é a tal da orla. Aqui é um lugar que tem um mistério muito poderoso. Orla, parte baixa do vestido. Talvez você pensava que, o que é orla? Orla é a roupa, não. A orla não é a roupa do sacerdote. A orla é uma parte da roupa do sacerdote. Te digo mais, a orla é a parte principal da roupa do sacerdote. A orla, ela significa no hebraico, hakanaf. Fala hebraico, repita comigo. Hakanaf. Bota ali que os irmãos não estão conseguindo falar, eles precisam ler.
Vamos, Mateus, o tempo é curto. Eu tenho que pregar ainda. Hakanah, fez isso aí. Leia lá e diga. Esse negócio aí tem que vigiar com isso aí. Hakanah. Isso. Orla significa Hakanah. Que mistério tem a orla, pastor? Por que essa mulher tocou na orla? Porque ela era judia. E Jesus era um sacerdote judeu. E todo bom judeu sabe que toda a roupa sacerdotal é importante. Mas a parte mais importante da roupa de um sacerdote é a orla. Sabe por quê? Porque a orla é a canaf. Do hebraico, o canaf. E você sabe o que significa o canaf? Lugar de favor. Ninguém entendeu? Eu vou repetir. Canaf significa lugar. Aquela mulher, presta atenção, ela não tocou sem querer na orla. Ela tocou de propósito na orla. Porque ela sabia que Deus é imutável. Se tem uma coisa que Deus não negocia, é com as leis que Ele estabelece. E se a canaf, se a hakanaf, a orla, é lugar de favor, quem toca na hakanaf tem que receber o quê? E o que aquela mulher precisava? O que aquela mulher precisava? Cura. O que aquela mulher precisava? E quem toca na hakanaf recebe? Ah, pastor, você está fantasiando a Bíblia. Tu não, te prometo que não. Te prometo que não estou. A Bíblia é coisa maravilhosa. Às vezes os caras falam, não, porque o Velho Testamento, o Novo Testamento, eles brigam, mas não entendem que o que tem no Antigo Testamento aponta para o Novo. É isso que alguns irmãos não entendem. Abra sua Bíblia. Na verdade, não abra não. Me acompanhe aqui, que vocês estão prestando atenção em mim, eu estou gostando disso. Abra sua Bíblia. Abra não, leia comigo. Malaquias 4:2. E agora você vai entender o fechamento dessa mensagem. Olha o que diz a Bíblia. Todavia para vós, todos quanto amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça. Para aí. Quem é o sol da justiça? Quem? Ok. Trazendo em suas... Pastor, não entendi nada. Vai entender agora. Você sabe o que significa asas agora no hebraico? Hakanaf. Não entendeu? Aquela mulher era judia. Ela já tinha lido esse texto. Ela sabia que se ela um dia tocasse nas asas, na orla, na hakanaf do sacerdote Jesus de Nazaré, inevitavelmente ia sair virtude da vida dele para a vida dela e ela seria curada. O sol da justiça que Malaquias diz é o Jesus que cura, é o Jeová Rafá, aquele que traz saúde, é aquele que, independente da situação que você esteja vivendo, ele é poderoso para resolver. Então aquela mulher saiu de casa com algumas informações. Se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir tocar na orla das vestes de Jesus, esse sacerdote, eu serei curada do meu mal. Porque em algum momento na minha vida eu li que todavia, para vós todos quanto amam reverentemente o meu nome. O que é amar de uma forma reverente o nome do Senhor? É se prostrando. E para tocar na hakanaf tem que fazer o quê? Se prostrar. O sol da justiça, eu gosto. Tem algumas traduções que diz: o sol da justiça nascerá. O sol da justiça aponta para Jesus de Nazaré. Oh, meu querido, o sol da justiça está aqui brilhando muito forte nessa igreja aqui nessa noite.
O sol da justiça está destilando seus raios, e esses raios promovem cura, promove salvação, promove restauração, promove aliança, promove tudo que você precisa. Mas essa mulher, queridos, ela entendeu esse princípio judaico, que era necessário se prostrar, era necessário estar prostrada. Pastor, eu quero receber o meu milagre. Milagre não vem para pessoa altiva. Milagre não vem para quem confia no seu dinheiro. Milagre não vem para quem usa de alguns estratagemas para chegar no lugar que quer. Milagre é liberado para quem se humilha. Milagre é liberado para quem se prostra. Milagre é liberado para quem tem limitação. Mas sai de casa decidido. É hoje que eu vou tocar nas vestes de Jesus e vou receber o meu milagre. Essa mulher não saiu de casa para brincar. Essa mulher não saiu de casa para ver se há uma possibilidade de milagre. Essa mulher saiu decidida a tocar nas vestes de Jesus. Essa é a motivação que tem que arder nos nossos corações, irmãos. Quando saí de casa para vir para a igreja, primeiramente, eu estou indo para adorar ao meu Deus. Eu estou indo para adorar. E eu não vou me importar com os protocolos que a sociedade decretam em meu favor. Que se você pular muito, você está querendo se aparecer. Se na hora do louvor, na hora da oração, você se ajoelhar, está querendo ganhar ponto com o pastor. Se essa mulher ficasse preocupada com o que as pessoas falavam ao respeito dela, ela ia morrer jorrando sangue em cima daquela cama. Mas quando ela ouviu dizer: aquele dali pode resolver o teu problema. Está vindo um aí que pode resolver o teu problema. Ela saiu de casa, não se importou com a multidão, não se importou com a sociedade, e ela fez o que tinha que ser feito. Quer receber o seu milagre? Faça o que você precisa fazer nessa noite. O que, pastor? Tocar na orla do manto. Tocar na orla do vestido do sacerdote. Se você fizer isso essa noite, querido, você vai alcançar favor e graça. Se você fizer isso nessa noite, querido, você vai sair daqui e vai voltar para sua casa completamente diferente. Aquela mulher saiu de casa humilhada. Aquela mulher saiu de casa, ninguém querendo ficar perto dela. Mas agora ela volta para casa diferente. E esse texto tem algo interessante também. Muitas pessoas, Jesus curou e falava assim: vai embora. Algumas pessoas falavam: mestre, o Senhor me curou. Eu vou espalhar para toda a cidade. Não precisa não, vai embora. Está curado. Vai embora, vai para casa. Perturba não. Vai, some daqui, tem que curar mais gente. Com essa mulher foi diferente. Com essa mulher ele disse assim: mostre para todos. Pegaram aí? Mostre para todos que você está curada. Vai. A tua fé te salvou. Eu vou te falar um negócio aqui, não vou nem pregar mais. Que se você acreditar, vai dar tudo certo. 12 anos sofrendo. 12 anos de humilhação. 12 anos sendo envergonhada. 12 anos com a placa de impura. 12 anos com uma capa, isso não é mentira, tá? É uma informação extra-bíblica. Com uma capa que esses doentes impuros tinham, que simbolizava a vergonha, a impureza. 12 anos sendo humilhada. Mas o dia que ela tocou na orla do manto de Jesus, ela recebeu cura. Sabe o que o pastor está querendo dizer para você? Talvez você está sofrendo há 1 ano e já está querendo sair da igreja. Talvez você está sendo pressionado por 3 meses e está querendo ir embora. Talvez venderam para você um evangelho que até agora não funcionou, porque falaram que ser crente agora é fácil, porque você é um servo de Deus, e o servo de Deus é só lhe estalar o dedo e o milagre vem. Não. Mentira para você. Mas deixa eu te falar o evangelho que eu vivo, o evangelho que essa igreja prega, é que a vida cristã não é fácil para ninguém. Mas como ele sustentou aquela mulher 12 anos. Gente, pelo amor de Deus, tem algum técnico de enfermagem aqui? Não tem como ninguém ficar jorrando 12 anos de sangue e não morrer. Mas só que Deus
quando ele tem algo para fazer na vida de uma pessoa, ela jorrava 24 anos sangue, ela jorraria 48 anos sangue, e o Senhor ia sustentar aquela mulher com vida até o dia do milagre dela. Sabe o que eu quero dizer para você? Não importa se você está esperando há 2, 3, 10, 20 anos. Pastor, ainda não aconteceu. Não aconteceu porque ainda não chegou o tempo de Deus. Mas fica tranquilo, Ele vai te sustentar até o dia do milagre acontecer. Pastor, mas eu não aguento mais. Queridos, eu acredito que aquela mulher, ela acordava todo dia falando: eu não aguento mais. Você imagine acordar todo dia e olhar para os seus trajes e ver sangue. Todo dia ela devia falar: eu não aguento mais isso. Só que lá nos céus, tinha alguém falando para ela: ei, espera mais um pouco. Ah, Senhor, eu não estou aguentando mais. Essa mulher devia ter pensado tirar a própria vida. Mas só que lá no céu, aquela voz que de vez em quando você também escuta dentro do teu quarto, falava assim: ei, desiste não, espera mais um pouco, o nosso encontro vai chegar. E teve um dia que aquela mulher encontrou com ele, e ele fala no meio de uma multidão. Aqui dá outra mensagem. Ele fala no meio de uma multidão: alguém me tocou. E os discípulos falam: Rabi, mestre, a multidão te aperta. Você presta atenção no texto. O texto diz que a multidão apertava Jesus, não a mulher. Por isso que eu posso te afirmar que as pessoas abriam para ela passar. A multidão te aperta, mestre. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Mas alguém tocou na canafe. Sabe o que Jesus falou para os discípulos? Rapaz, vocês andam comigo e não conhecem nada ainda, né? Vocês não sabem nada, né? Depois vocês estudam a Bíblia. Não foi essa mulher que tocou na canafe e recebeu o milagre. Todos que tocavam na orla recebia cura, recebia graça, recebia favor. Quando Jesus disse: alguém me tocou, óbvio que ele não estava falando sobre alguns toques de algumas pessoas que se jogavam e inevitavelmente tocavam no mestre, como fazem hoje com o Papa. Onde o Papa vai, as pessoas querem tocar. Por quê? Elas idolatram aquele homem. E Jesus tinha uma grande multidão de pessoas que eram interessadas naquilo que ele poderia oferecer. Mas só que era uma multidão de pessoas que não tinha entendimento daquilo que estavam fazendo. Mas alguém tocou nele no lugar certo. Aleluia. Hoje, irmãos, hoje não tem uma orla física para você tocar. Hoje não tem um lugar específico na roupa sacerdotal de Jesus para você tocar e receber o teu milagre e ser abençoado. Mas hoje nós podemos tocar o coração do mestre. E quem toca o coração do mestre recebe graça, recebe favor, recebe virtude, recebe cura da parte dele. Agora nós estamos igual àquela mulher. Tudo que aconteceu aqui nessa noite foi uma preparação para que você chegasse nesse ponto agora. Você está próximo de Jesus, como nós lemos no texto. E agora você tem uma decisão a tomar muito séria. Se você vai querer ser um espectador da presença de Jesus, ou se você vai querer fazer a coisa certa para que o milagre aconteça na tua vida. Esse texto, eu juro que agora é a última coisa que eu falo. Eu aprendo algo muito poderoso. Porque muitas pessoas, como aquela mulher, queriam ser curados também. Ah, muitas. Isso me revela o quê? Que é possível você estar na presença de Jesus e não receber absolutamente nada. Mas o texto nos ensina também que é possível você estar na presença de Jesus
e uma multidão toda não receber nada e você receber o seu milagre. Porque a multidão, a motivação deles era simplesmente tocar. Aquela mulher, além de tocar, ela sabia que tinha que estar prostrada. Ela tinha que se prostrar para tocar. Sabe qual é o caminho da tua vitória, do teu milagre? É a humilhação. Aquela mulher sabia que dar um tapa no ombro de Jesus, ela sabia que tocar na cintura de Jesus, ela sabia que tinha que ser na orla, porque ali é o lugar de favor. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. A partir de agora eu pretendo não falar muito. Eu pretendo deixar você e esse Jesus que está diante de você, e que você faça o que for preciso para tocar nessa canafe, para tocar na orla. E você precisa entender que a palavra de Jesus, a palavra de Deus é verdadeira. Se você tocar na orla, você vai receber favor. Eu não sei quantos aqui hoje precisam fazer isso. Ah, meu querido, se você precisa, esteja agora com o teu espírito aberto. Se quebrante, se prostre diante de Jesus. E fala com Ele. Fala com Ele. Fala, Senhor, eu preciso sair daqui hoje. Eu preciso ter essa experiência de receber virtude da Tua vida para a minha vida. O nosso problema muitas das vezes é que nós crescemos enquanto crentes. Nós crescemos enquanto homens de Deus. E se humilhar não é mais um negócio legal. Não. Mas para receber o favor do rei não tem jeito. Tem que se humilhar. Põe a mão no teu coração, querido. Para tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado para tocar no manto, para tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado para tocar no manto, para tocar no manto, na orla do manto, tem que quebrantar-se para tocar no manto, para tocar no manto, na orla do manto, tem que quebrantar-se para tocar no manto. Eu não sei você, mas hoje eu saí de casa decidido a tocar na orla do manto de Jesus. Porque você tem as suas adversidades, mas não pense que quem está pregando também não tem as suas. Eu tenho as minhas. E eu tenho a plena convicção que eu só tenho uma possibilidade de sair daqui nessa noite melhor do que quando eu entrei. É se eu tocar na orla do manto de Jesus. Ah, querido, será que você consegue? Baixa um pouquinho, Lucas. Vamos fazer bem baixinho agora. Será que você consegue? Você que está saudável, você que não está sofrendo de uma hemorragia, você que não tem nada que prende os seus lábios, você está com essa máscara aí, mas dá para clamar com máscara, dá para adorar a Deus com máscara. Será que no seu interior tem um grito, tem um desejo de atrair a atenção de Jesus, ao ponto dessa noite dele falar: opa, alguém me tocou, porque eu estou sentindo que saiu virtude. Se tem alguém aqui, eu queria que você começasse a orar agora. Eu queria que você começasse a clamar a esse Deus. Vamos encher esse ambiente de glória, para que o manto do Senhor seja estendido nessa noite sobre a igreja de Nova Vida em Vila Rosali, e nós possamos tocar no manto,
tocar no manto e receber aquilo que nós precisamos. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Mas Ele é tão bom que se nós tocarmos Ele com a nossa adoração nessa noite, o favor dEle vai ser liberado sobre as nossas vidas. Você consegue, querido, abrir a tua boca e clamar ao Senhor? Abra a tua boca e clame ao Senhor. Adore, adore. Eu não posso orar por você. Tem orações que a gente não pode fazer por você. Ah, pastor, eu quero orar baixinho. Não, não, não. Você está em guerra como aquela mulher. Tem uma multidão que você precisa romper. Tem uma multidão. Os demônios estão doidos para que você não consiga chegar diante do mestre. Satanás já deu ordem também aos filhos das trevas para te impedir. Mas também tem uma boa notícia para você. Deus já deu ordem também aos seus anjos para que eles ministrem e lutem em teu favor. Ô Espírito Santo de Deus, nós estamos na tua casa, Pai, e nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar. Nós estamos na tua casa, o lugar aonde a Bíblia diz que o Senhor ordena a vida e a bênção para todos sempre. Aquela mulher, Senhor, depois que ela recebeu a virtude que saiu da sua vida para a vida dela, ela nunca mais ficou enferma. Ah, meu Deus, eu quero profetizar nessa noite que tu és poderoso, poderoso, para dar um fim hoje em várias limitações que algumas pessoas aqui têm. Porque quando alguém toca na orla do manto, quando alguém toca na orla da veste, ela é curada. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Toque, querido. Toque, querido. Toque, tem que se prostrar. Tem que se prostrar. De pé ninguém toca na orla. Tem que se prostrar. Tem que estar quebrantado. Tem que estar quebrantado. Tem que se curvar. Se curvar, vai alcançar graça e favor. Se prostrar, vai receber virtude. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Tem uma unção de Deus aqui nessa noite, meu irmão. Tem uma porção de Deus para nossas vidas aqui nessa noite. Tem uma virtude que flui da orla do manto de Jesus para nossas vidas. Receba a cura nesse momento em nome de Jesus. Ser curado de suas enfermidades físicas e emocionais agora em nome de Jesus. Se liberte agora pelo poder que é no nome de Jesus. Desse remédio de tarja preta que você virou escrava dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito maligno que tenha aprisionado crentes dessa igreja, hoje a palavra de Deus te denunciou. E nós te repreendemos pelo poder que é no nome de Jesus. Liberta vidas aqui nessa noite, meu Senhor. A honra é tua, a glória é tua, a casa é tua. Essas pessoas pertencem ao Senhor. Dê vitória. Quantas pessoas aqui nessa noite estão presas, estão cativos nas suas emoções, mas o Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso para fazer. Fica ligado, igreja, fica ligado, porque vai sair virtude de Jesus para a vida de muita gente aqui nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Faça do teu jeito, Espírito de Deus. Faça do seu jeito, porque o seu jeito é melhor. Faça da forma que o Senhor quiser, porque a tua forma sempre será melhor. Tem pessoas aqui prostradas, Pai. Tem pessoas aqui prostradas. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão no lugar da humilhação. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, vai lá nas emoções dessa mulher. Em nome de Jesus. Liberta ela, Pai. Liberta ela, Pai. Isso que Satanás insiste em fazer com a vida dela.
Hoje, Pai, ela está tocando na orla do teu manto. Hoje ela está tendo um encontro com o sacerdote Jesus Cristo de Nazaré. E ninguém que encontra com esse sacerdote passa em branco, não. O Senhor hoje está ordenando a bênção e o milagre sobre a vida dessa mulher. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Ah, meu Deus, essa igreja tem um mistério, Pai. Essa igreja tem um mistério. Ah, Deus, a Vívia tem dito que não vai chegar o dia dela, que não vai chegar a vez dela. Mas o Senhor trouxe a Vívia até aqui, Senhor. O Senhor trouxe a Vívia até aqui. E ela está agora, Pai, diante de Ti. Toca a Vívia na orla do manto. Toca que vai sair virtude e vai te curar. Toca para sua amada e ser aberta em nome de Jesus. Toca agora em nome de Jesus. Toca agora em nome de Jesus. E seja fértil agora em nome de Jesus. Tu és o mesmo ontem, sempre. E o Senhor ainda faz, Espírito de Deus. Eu não tenho autoridade no mundo espiritual. Eu preciso de uma mãe aqui urgente. Vem, rápido. Põe a mão no útero. Ser fértil em nome de Jesus. Ser fértil em nome de Jesus. Vamos, ministre, vamos.
Deus amado, essa igreja teve o seu início com milagres. O início desta igreja foi com milagres. Eu te peço, Pai, nesse ciclo que se fecha aqui, para se começar uma nova década nesta igreja, Tu podes fechar esse ciclo com milagres. E do mesmo jeito abrir com milagres mais um ciclo. Tu podes fazer isso. Quantas pessoas nessa igreja expeliram o mal pela boca? Quantas pessoas foram curadas do seu ventre? Oh Deus, nesse ministério houve cura de câncer, Senhor. E hoje, Pai, e hoje, Jesus, apenas nós queremos ser um daqueles que te toca diferente, um sentimento diferente, com a visão diferente. E com esse ministério sempre foi assim. Fecha curando, fecha dando vida, e recomeça de novo mais uma década dando vida, restituição. Faça isso, Pai. Faça isso. E hoje é prova disso. Hoje é prova disso. Do jeito que iniciou, Tu estás fechando e está abrindo uma nova década de cura, de transformação, de restauração e de mudança de mente. Nós vamos continuar nesta pegada, Senhor. Nós vamos continuar nesta pegada, porque Tu és Deus. És um Deus de libertação. Obrigado, meu Deus, por esta noite. Nós não estamos vendo só uma cura, não. Os nossos olhos veem uma, mas os Teus olhos estão vendo tantas outras. Para tocar no manto, Jesus. É para tocar no manto. Oh, Jesus. Como profeta aqui nesta noite, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar esta visão desta igreja na tua vida. Será salvo tu e tua casa. Será curado tu e a tua casa. Será liberto a sua vida e toda a tua casa. Tu és um Deus presente. E vamos continuar deste jeito. Deste jeito. Aleluia. Obrigado por esse fechamento desse círculo tão especial. Começamos dentro dessa semana um ciclo novo, mas estamos agarrados na raiz. Na raiz. Nós não queremos nos desviar da raiz. Nossa raiz é essa. É cura, é libertação, é mudança de mente. Essa é a nossa visão. O cuidado com a família. Família é um projeto de Deus. E família engloba cura, libertação, mudança, bênçãos sem medidas. Seja abençoado nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado por esse momento, Senhor, tão especial. Obrigado, Pai. Estamos como quem sonha. Coisa linda, Pai. Maravilha de Deus. Te entregamos nossas vidas. Te entregamos nossa semana, nossos dias. Obrigado, Jesus. Obrigado. 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 Dá vontade de ficar aqui, só sentindo essa Shekinah, essa chuva seródia descendo sobre nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado porque eu sonhei com esta noite.
Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 Pai. Obrigado, Deus. Aleluia. Erga suas mãos aos céus. Que o amor de Deus e a paz insondável do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. E até novamente nos encontrarmos. Que Deus nos abençoe. Rica!